Olá, galerinha, tudo bem? Chegando para mais uma aula de ética e projeto de vida, o nosso ensino religioso. Para mim é uma alegria estar com você mais uma vez nessa saga, eu aqui, você aí, juntos aí enfrentando essa realidade que nos é imposta, vamos dizer assim, né? Hoje, com muita alegria, chego ao 6º ano para falar sobre a simbologia da natureza no campo religioso. É muito comum nós olharmos para a história e percebermos que o homem, ele sempre associa a sua existência, aquilo que ele não tem conhecimento científico, aos elementos da natureza. Não sei se vocês se recordam, em aulas passadas eu falava sobre esses estados, né? Esses estados sentimentais no campo da religiosidade. Por exemplo, o homem na pré-história, uma faísca, um raio que caía sobre uma árvore, e ele não sabendo do que se tratava, ele já entendia que aquilo era um estado de fúria. Então ele causava medo, insegurança, pavor, né? E muitos outros sentimentos. E hoje nós vamos falar um pouquinho sobre 2 conceitos, né? O primeiro conceito é a questão da simbologia e o segundo é sobre a questão desses elementos da natureza diante da construção da religiosidade. Nós vamos iniciar na tela o texto, nós vamos já falando sobre o conceito de simbologia, para nós compreendermos efetivamente a questão das representações religiosas. O símbolo é um elemento representativo, ou seja, uma realidade visível, que está em lugar de algo, realidade invisível, podendo ser um objeto ou ideia. O símbolo é um elemento essencial no processo de comunicação, encontrando-se difundido pelo cotidiano e pelas mais variadas vertentes do saber humano. Olhando essas duas situações, a realidade visível e a realidade invisível. É muito comum a gente tentar materializar algum sentimento. Então, por exemplo, alguma lembrança de alguma pessoa já falecida, né? Seja uma joia, um caderno, uma foto, nós temos uma realidade invisível materializada numa realidade visível. Então, por exemplo, a cruz para os cristãos, nós falávamos disso em outras aulas, né? A cruz para os cristãos uma árvore, por exemplo, ela pode representar, materializar o dom da criação, a questão do criacionismo. Então, nós temos aqui a realidade visível que representa o algo invisível. Isso é dar símbolo, né? Isso é materializar aquilo que se acredita, que se crê, enfim. Então, o símbolo é um elemento essencial, porque ele comunica. Então, por exemplo, quando nós estamos diante de um objeto sagrado, diante de um templo, enfim, diante de qualquer circunstância, aquele símbolo, aquela estrutura materializada, de certa forma, ela vai comunicar aquilo que é espiritual, aquilo que é transcendente, aquilo que é divino, tá? Então é importante nós compreendermos isso para nós falarmos da questão dos elementos da natureza. Então, quando nós falamos sobre os elementos da natureza, nós basicamente vamos compreender esse contexto. Seguindo os nossos slides aqui, nós vamos observar agora sobre a questão da natureza, a questão dos elementos da natureza dentro do contexto religioso. E nós vamos falar hoje sobre um conceito chamado animismo. Vamos ler juntos o textinho na tela aí. Os animistas acreditam que existem espíritos que vivem por toda parte, dão vida e protegem todas as coisas. Assim, segundo a mentalidade animista, há espíritos nas rochas, nas árvores, nas sementes, na água, nas pessoas, estejam estas últimas vivas ou mortas. Lembra que o professor falou sobre a questão da simbologia? Por isso que eu comecei falando sobre a simbologia. Para aqueles que acreditam nos elementos da natureza com aspecto de religiosidade, eles têm nas árvores, nas rochas, nos seus antepassados, a materialização da criação, a materialização da religiosidade que a própria natureza transmite. Nós temos algumas religiões que têm essa característica. Por exemplo, as religiões orientais, o budismo, por exemplo, tem em todos os seres vivos. Não se mata uma formiga,
Todos os seres vivos, eles são dotados de uma espiritualidade, de uma importância. Essas religiões que também acreditam na questão da encarnação, a reencarnação, ela vem naquela ideia de que a pessoa, ela se desenvolve, ela projeta uma nova vida dentro de um novo ser. Então, às vezes, para buscar o equilíbrio, para buscar esse conhecimento, essa completude, vamos dizer assim, ela precisa vir em outras formas, até na forma de uma árvore, de um animal, para conseguir esse equilíbrio, para conseguir esse resultado final, né, de uma vida bem vivida. Seguindo na tela, eles acreditam que as pessoas morrem, tornam-se espíritos que são capazes tanto de ajudar como para ferir aqueles que ainda estão vivos. O animismo não possui livros sagrados, como o cristianismo, o judaísmo, o islamismo. As suas crenças e histórias são transmitidas de geração em geração, de pai para filhos e netos, de forma oral, em forma de contos ou de ensinamentos, e também através de exemplos e das práticas ritualísticas tradicionais. É muito comum o animismo estar presente nessas tribos indígenas, pessoas que vivem isoladas da sociedade, vamos dizer assim. Não vou dizer sociedade civilizada, porque o conceito de civilidade não está atrelado à questão da pessoa ter acesso a alguma informação. Mas a civilização da cidade, e é a pessoa lá no fundo da mata, por exemplo, na região amazônica, em áreas, por exemplo, na Austrália, no continente africano. Existem muitas comunidades que vivem essa religiosidade de forma isolada, porque encontram o seu conhecimento dentro desse contexto que eles cresceram, nasceram e viveram, enfim. Nós podemos recordar, por exemplo, de alguns conceitos, por exemplo, indígenas. Existe algumas tribos, né, a maioria delas, que tem essa característica animista, que vai dizer que a terra é a nossa mãe. Veja, associa o conceito de maternidade à figura da terra. Porque a terra, ela fecunda, a terra, ela dá a semente, a terra, ela dá o alimento. Então, veja, a vivência, são as experiências pessoais atreladas à religiosidade natural. Enfim, muito mais do que nós pensarmos nesse conceito animista, é nós percebermos a importância da natureza como o nosso grande aliado de uma vivência, de uma sobrevivência, vamos dizer assim, mais feliz, mais saudável, né? Então, é muito importante que do animismo nós podemos trazer os valores de respeito à natureza, ao meio ambiente, aos animais. Então, é muito importante nós nos apropriarmos, pelo menos, desse sentimento para construirmos aí um mundo melhor, a nossa casa comum, que é a Terra. Gente, foi uma alegria estar com você. Espero que nós nos encontremos outras vezes. E vamos nos cuidando, até porque não podemos perder nenhum soldadinho nessa guerra, tá ok? Até a próxima.